Olá, gente, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o nosso observador, sempre dando uma olhada no que está acontecendo no Brasil, no mundo, né? E a gente vai tratar hoje desse assunto das deportações que o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos, que está causando bastante controvérsia, né? A gente tem aqui vários jornais abertos do Brasil e do mundo, né? Aí tem aqueles jornais que são mais à esquerda, outros mais à direita, uns pró-Palestina, outros pró-Israel, e uns pró-imigração, outros contra a imigração. Aí já viu o problema, né? Muita gente reclamando. E eu fui fazer uma busca para ver quais são os jornais aqui, por exemplo, no Google News, né? Que é onde o Google faz toda essa concentração das notícias. E a gente vê aqui, ó, tudo esquerdista, tá? CNN, BBC, UOL, Valor Econômico, Estadão, Brasil de Fato, Jornal de Brasília, G1. Estou com a janela aberta aqui, a ambulância passando aqui direto. Gente, você não tem um jornal aqui no Google que seja um jornal de centro ou de direita. É tudo esquerda. É impressionante. Todo mundo reclamando dessas medidas do Trump, adotadas aí, segundo eles, de forma arbitrária, né? Falando sobre essas deportações, inclusive com relação a uma lei do presidente John Adams, de 1798, poucos anos depois, né, da independência dos Estados Unidos, que é de 1776, lembrando que a independência americana está entre a dependência, a Inconfidência Mineira Brasileira, a Revolução Francesa está bem no meio, né? A independência americana, apesar de todo o seu peso iluminista, aconteceu antes da tomada da Bastilha e da independência, digamos assim, da França, dos seus reis, e acabou dando o império depois com Napoleão, mas a França tentou, não conseguiu, só conseguiu muito depois dos Estados Unidos, né? E o Brasil também tentou, e só conseguiu em 1822 a sua independência, né? Mas ainda não havia a menor chance de o Brasil virar uma república, né? Isso só aconteceu 80 anos depois, né? 60, 70 anos depois. Mas os Estados Unidos ficou nessa vanguarda, a gente diria, da independência, da república, apesar do problema entre federalistas e republicanos, né? Que acabou dando na Guerra da Secessão entre o norte e o sul dos Estados Unidos, por conta também da escravidão. Os estados do sul dependiam 100% dessa mão de obra escravizada africana, né? Os estados do norte eram muito mais industrializados por conta de todo o avanço da Revolução Industrial, mas a gente chega nessa independência americana que a gente trata hoje para tentar entender essas deportações, por que os Estados Unidos sofrem com essa imigração irregular, tanto na questão da mão de obra não qualificada, não especializada, como também na criminalidade, né, que é o ponto nevrálgico de toda essa discussão e é o ponto em que o Donald Trump está batendo, né? Agora, dizer que o Trump deporta muito é mentira, porque fazendo uma pesquisa aqui, gente, quem mais deportou em 8 anos de mandato foi Barack Obama. Barack Obama. Dizem que 3 milhões de deportações, outros dizem 1 milhão, a gente fica, né, nessa... Agora, quem menos deportou foi o Biden, que o Biden deixou o pessoal entrar mesmo, entraram milhões e milhões de imigrantes ilegais pelas fronteiras dos Estados Unidos com o México, e aí a gente fica nessa discussão. O que você acha? O que você está vendo o vídeo aqui agora? Você é a favor da imigração? Eu sou um libertário, eu sou a favor de imigração para todos os lados, né, desde que se defenda de forma bem contundente, até de forma violenta, se necessário, a propriedade privada. Você invade propriedade privada, você tem que saber que aquela pessoa que é dona da propriedade vai se defender. Ou a lei vai defender aquela pessoa de uma invasão. É o que não acontece no Brasil hoje, né? Vide MST e outras entidades que invadem e a lei não faz nada, tá tudo certo, pode invadir à vontade. E às vezes o cara que é produtor rural, pequeno até produtor rural, perde as terras por conta dessa legislação brasileira, onde não há respeito a contrato. O Brasil não respeita contrato. Até o próprio trabalhador não respeita, né? Ele assina o contrato de trabalho e depois vai entrar na justiça contra o empregador,
dizendo que ele como é que é, hipossuficiente. Ai, tadinho de mim, eu assinei, eu não sabia o que eu estava assinando, porque na hora eu estava meio, né? Porra, fala sério, você assinou um contrato, pô, cumpra o contrato, senão você vai desestabilizar todos os contratos daí para frente. Isso vira um efeito dominó. No Brasil ninguém respeita contrato, é uma bagunça. E com relação à defesa de propriedade privada, que eu estava falando antes, né? O Trump então meteu uma lei, gente, como eu falei no começo do vídeo, uma lei do presidente John Adams, né, de 1798, que é a tal da Alien and Sedition Acts, que é leis de alienígenas e sedição. Então, é um conjunto de leis aprovada pelo Congresso americano, na época em que o presidente era um dos Founding Fathers, no pais fundadores da América, John Adams, né? Com o objetivo de fortalecer a segurança nacional. Você vê que os Estados Unidos tinham acabado de conseguir sua independência, né? Em 1776, 1786, 1796. Então eram 20 anos ainda de uma frágil economia, de uma frágil política, né, com a possibilidade dos ingleses voltarem. Então havia a necessidade de fazer uma legislação que fortalecesse essa união nacional, né? Então houve um clima muito tenso com a França, quase houve uma guerra com a França, e então o John Adams passou pelo Congresso americano, então essas restrições à liberdade civil e também a direitos de imigrantes. Isso em 1798. Então, existiam dentro desse conjunto de leis, chamados então de Alien and Sedition Acts, a lei de naturalização, a lei dos amigos estrangeiros e a lei de inimigos estrangeiros. E é essa aqui, e a lei da sedição também, né? Que tornava crime publicar qualquer coisa que fosse falsa contra o governo, escandalosa, maliciosa. Aí a gente fica nesse imbróglio. Gente, o Trump é um infiltrado da esquerda? O que vocês acham? Vai vendo. Ele toma atitudes de quem é um esquerdista, né? De quem é um democrata. Às vezes eu fico meio... Ele já foi democrata, o Trump, né? Eu fico meio confuso com as atitudes ambíguas do Trump com relação à Ucrânia, por exemplo. A gente faz outro vídeo para fazer uma atualização breve daqui a pouco, mas essa lei de sedição é mais ou menos o que o Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema Brasileira, está falando hoje. Qualquer coisa que você fale contra a Corte, contra o governo, fake news e não sei o que era boato, mentira, né? Sempre haverá boato e mentira, sempre haverá. Ainda mais numa ágora desse tamanho, com bilhões de pessoas conversando todos os dias, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Snapchat, gente, isso é YouTube, Google, isso é um trem descarrilhado, não tem como você parar. É um trem bala, 1 milhão de quilômetros por hora, não tem como você fazer uma checagem para mensagens escandalosas, ou de fake news, ou de maliciosas contra o governo, e esse é o ato que o Trump mandou reinstituir, né, depois de 200 anos, para colocar os caras para fora. Ele manda mensagens muito dúbias, né? E alguns juízes americanos estão questionando essa deportação, que são deportações de venezuelanos para Caracas, né? E essa lei está sendo muito questionada agora, e ele aprofunda então o desafio à justiça com esses voos de deportação para El Salvador. E a gente vai tentando entender o que o Trump, que tipo de mensagem o Trump está tentando estabelecer. Com relação a esses grupos pró-Palestina, antissemitas, né, que pregam a destruição total de Israel, aí eu tenho que concordar, né? Porque aí a gente tem que concordar, é difícil de falar, né? O tal de discurso de ódio e tal. Quando você vai a vias de fato e você celebra junto com um grupo de pessoas numa universidade federal, bancada com dinheiro público nos Estados Unidos, estou falando da América, né? E vai fazer uma manifestação atacando pessoas, como aconteceu em algumas universidades federais americanas, de manifestantes pró-Hamas atacando estudantes israelenses, né? Aí, gente, não tem como você defender uma coisa dessa, né? Uma coisa é você, na primeira emenda,
é privilegiar a liberdade de expressão, liberdade de manifestação, beleza. Você não gosta de Israel? Beleza, você não gosta de Israel, então você não gosta de judeu, então é problema seu, você tem direito a se manifestar dessa forma. No Brasil não, no Brasil não há tipo, você não pode manifestar contra nada, que tudo é contra a lei, tudo é antidemocrático, tudo é anti-institucional, contra as instituições democráticas, você não pode fazer nada mais. O Brasil virou meio que uma Venezuela, uma China, uma Nicarágua. É estranho, né? Virou um país semi-comunista, esquisito pra cacete, e com a economia no topo, elitizada, com meia dúzia de bancos comandando tudo. Então virou um samba do, né? Deixa. Virou uma loucura. Agora, você ir a vias de fato numa manifestação numa universidade pública bancada por dinheiro de contribuinte e você fazer essa manifestação atacando estudantes, como aconteceu, a gente viu esses ataques acontecerem contra estudantes judeus dentro de enormes universidades americanas, aí realmente não dá para defender uma coisa dessa. Liberdade de expressão é uma coisa, liberdade de atacar uma pessoa fisicamente, ameaçá-la, né, fisicamente, aí já vai para outro patamar a discussão. Só para a gente fazer rapidamente um comentário sobre essa coisa antissemita, anti-Israel, anti-judeu, né? Que aconteceu ano passado, retrasado, em universidades americanas, ainda durante o governo do João Bidê. E agora o Trump me manda essa, né? Com esse ato aí que é para desestimular publicações, declarações falsas contra o Congresso ou contra o presidente dos Estados Unidos. É uma lei de 1798 que na época houve muita crítica, né? A crítica nos jornais da época, jornais americanos lá no século XVIII, né? Olha só, no século XVIII, porque o jornalismo americano sempre foi muito pungente, né? Muito debate. O Brasil também, por incrível que pareça, havia debate todo dia durante o período da escravidão e das leis Eusébio de Queiroz e Alberdin, que proibiu o tráfico negreiro pelo Atlântico, uma lei estabelecida pela Grã-Bretanha, Inglaterra, que o Brasil depois instituiu Eusébio de Queiroz para acabar com o tráfico negreiro no Atlântico, e depois a lei do ventre livre, do sexagenário, que deu no final em 1888 e a abolição definitiva. Agora, lá houve também muita reclamação com relação aos federalistas que queriam calar os republicanos. Então, como havia na imprensa muita discussão, muito debate, o debate aberto, livre, né, por conta da primeira emenda americana, muitos jornais circulando de manhã, de tarde, de noite, então já viu, né, o pessoal reclamou bastante porque restringia direitos dos imigrantes, né, e isso está sendo agora novamente discutido nos Estados Unidos. Eu queria saber de vocês o que vocês acham aí, para a gente tentar entender o que o Trump está querendo, né, quando ele manda essas mensagens que, na minha opinião, são um pouco dúbias, né, com relação ao Putin e à Ucrânia, com relação aos imigrantes. Bom, ele colocou para fora dos Estados Unidos e cancelou o green card de um estudante, que eu não me lembro a etnia agora, o país dele, a nacionalidade dele, mas ele participou de uma dessas manifestações pró-Palestina, falando mal do governo americano, falando morte aos judeus, para acabar com o Estado de Israel, foi expulso dos Estados Unidos e vai expulsar todos que fizerem isso. Mas é liberdade de expressão. O que não pode é ir às vias de fato, aí realmente não tem como. Agora, o presidente americano que mais fez deportações foi Barack Obama, gente. Durante 2 mandatos, aproximadamente 3 milhões de imigrantes foram deportados, né? A média equivale a 1,5 milhão de deportações por mandato. Ele mandou 1 milhão no primeiro mandato, mais 1 milhão no segundo mandato, né? Foi o presidente americano Barack Obama, o presidente que mais deportou imigrantes, ilegais ou não, né, dos Estados Unidos, né? No primeiro mandato, o Trump deportou 1,5 milhão. E Joe Biden, gente, até o momento, esses números do Joe Biden, em 2021 ele deportou 59 mil, é isso mesmo, gente? Não é possível, é muito pouco, né? É isso aí, gente. Sinceramente, aí fica essa discussão entre direita e esquerda no mundo inteiro, todo mundo debatendo com relação a essas expulsões. Aí o que diz a lei do século XVIII, que Trump usou para deportar venezuelanos para El Salvador.
Então ele abriu um canal de comunicação com El Salvador e está mandando os imigrantes para lá, né? E depois, o que a Venezuela vai fazer? Na verdade, é também uma queda de braço entre o Trump e o Nicolás Maduro, que é irmãozinho de sangue do presidente Lula, né? Vamos ver o que vai acontecer. O que vocês acham dessas deportações? O que vocês acham de entender que o Barack Obama foi o presidente que mais, sendo de esquerda democrata, né, o presidente que mais deportou na história dos Estados Unidos imigrantes ilegais. Então valeu, pessoal. Vamos continuar estudando aqui esse assunto e daqui a pouco eu volto com mais notícias aqui no nosso canal, aqui no Observador. Valeu, obrigado, hein? Cadê? Vamos lá, valeu. Comenta aí, curte, compartilha e comenta.